Mas a pergunta que não quer calar é, tá, o preço está aumentando lá, mas o Brasil tem a Petrobras. E todo mundo lembra lá do Lula lá atrás falando, somos autossuficientes em petróleo. Ele fez um Reels outro dia falando, não tem que estar caro porque a gente é autossuficiente em petróleo. A gente é, de fato, autossuficiente em petróleo? Meu Deus. A conta que tem que ser feita pela conta, sim. Então, a gente produz o petróleo que a gente consome e ainda exporta um pouco. A gente é exportador líquido de petróleo. Só que o problema é no refino. Então, as nossas refinarias, elas não têm a capacidade de processar todo o petróleo que a gente produz aqui. Então, o que acontece, né? As nossas refinarias são da década de 70, mais ou menos. E na época que a gente estava lá na década de 70, a gente refinava um petróleo que a gente importava da Arábia Saudita, que é um petróleo super leve. E aqui no Brasil o petróleo era mais pesado. Então, foram feitas algumas modificações nessas refinarias para poder processar o petróleo da Petrobras. Só que aí foi descoberto o pré-sal, que tem um petróleo que é considerado leve, mas médio. Não é tão pesado, mas também não é tão leve, é médio. Só que... Se enquadra mais em qual? É Brent, WTI? Não, é o Brent. O Brent é a referência para o Brasil. Mas a gente não... Como foram feitas essas modificações nas refinarias para processar o petróleo pesado, a gente não tem capacidade de refinar tudo. Então, uma parte tem que ser importada para poder fazer esse blend do petróleo, para ficar um pouco mais leve, para conseguir refinar. Então, a gente tem que importar petróleo um pouco, e a gente exporta. Então, nessa de importar e exportar, você tem que praticar preço internacional. Senão vai acontecer o que aconteceu em 2014, 2015, que a gente tinha uma política de preços administrados dentro da Petrobras, que era custo de exploração e produção, mais a inflação da época, não era cotação internacional. Isso quase quebrou a empresa. A gente teve a Petrobras com uma das maiores dívidas do mundo, em 100 bilhões de dólares. Na época, a cotação do dólar estava de R$4, que era muito alto na época, tava né? R$4 porque todo agora, mundo via, tem uns 100 bilhões de dólares a mais de dívida aqui da União. 100 bi, era uma coisa assim, quase que impagável, quase quebrou a empresa. Então, a política que não segue a política de preços internacional, você acaba tendo problemas economicamente, financeiro, falando da empresa especificamente, né? Ela não se torna tão viável, porque a dívida aumenta muito, o prejuízo aumenta muito. Uma hora quebra, né? Se você deixar a coisa rolar toda a vida. Então, em 2016, foi instituído pelo governo, né, na época do governo Temer, a política de paridade internacional. E aí é uma conta que ninguém sabe exatamente como que é feita essa conta, tá? Mas a gente sabe os fatores que são levados em consideração, que é o preço internacional do petróleo, o câmbio, porque, né, é cotado em dólar, e os custos desse transporte. Então, tem custo de transporte marítimo, custo portuário, alguns custos logísticos, né? Mas é isso, basicamente. Então, a gente pratica o preço internacional porque é a prática de mercado. Todo mundo faz isso. Então, é o que torna a empresa viável, né? Economicamente falando. Se, por exemplo... Então, só para masterizar Amarrar, isso daí, a ideia é que a gente produz uma quantidade de petróleo que a gente usaria aqui, no entanto, a gente não refina tudo. Exato. Não E consegue. aí a gente não consegue, não tem estrutura para isso. Então a gente acaba importando parte refinado e exportando o resto que a gente não consegue. Perfeito. Pelo que eu vi, essa parte é refinar. de cerca de 30%. Funciona basicamente como a cápsula do Nespresso. Ela é processada na Alemanha. Só que muitas das vezes o café que está lá dentro, ele é brasileiro. Né? Então, você exporta o café e traz a cápsula do café. Basicamente o que a gente faz com o petróleo. Exporta o barril do petróleo e traz ele refinado. Além disso, a história de praticar os valores internacionais. Sim. Então, não adianta falar, a gente está vendendo aqui, a gente produz por menos, mas no final das contas isso acaba... também, tem né? que comprar, então não faz sentido. A política de paridade internacional, que é o nome disso. A Exato. gente vê, às vezes, a sigla PPI. PPI. Exato. O pessoal pergunta, o que é o PPI? É isso. E você falou das consequências de não se respeitar essa paridade internacional. Então, lá em 2014, o governo, na época da Dilma Rousseff, fez isso porque também estávamos em um momento de cotações mais altas. Inflação alta. Inflação aqui no Brasil, tirando a do ano passado, o outro ano que nós tivemos inflação de 2 dígitos recente foi em 2015, Exato. acima de 10%. E a inflação, ela provoca um aumento de preço geral. Isso impacta a população e impacta a popularidade do governante.
Então, o que ela fez? Ela procurou segurar o preço dos combustíveis. E segurou. E deu certo para eleição, né? Ela foi eleita. Ela falou, vou fazer aqui o meu nome, depois eu deixo a conta para alguém. Um dia a gente paga essa conta. E a conta foi a empresa se endividando pra caramba e aquilo, quase quebrou, né? Mas uma empresa pública quebra ou o governo resgata com o dinheiro dos nossos impostos? Então, no final das contas, o que tem que ficar claro, por enquanto, é que essa conta vai ficar pra gente de um jeito ou de outro. Exatamente. Ou através dos combustíveis mais caros nos postos, que é o que já está acontecendo, ou se o governo represa o preço, afeta a Petrobras. E o Tesouro entra. Exatamente. Você tem o resgate do governo com o dinheiro dos impostos e a Petrobras, boa parte do lucro que ela gera, vai para a mão do governo, é o principal acionista. Isso é importantíssimo de ser dito. Muita gente questiona, né? E tem sido os presidente da Petrobras tem sido chamado várias vezes ao Congresso para justificar por que está dando muito lucro, né? Muita gente pergunta, mas está dando tanto lucro, por que a gasolina está tão cara? A gente tem que lembrar que a União é o controlador da empresa. Eles têm cerca de 50% das ações ordinárias que têm direito a voto. Esse lucro ele é distribuído via dividendos, né? E um dos grandes beneficiados por esses dividendos é o próprio governo. Então, só de dividendos no ano passado, de 2021, foi cerca de 30 bilhões de reais, fora tributos, porque a empresa é uma empresa normal, paga imposto de renda, CSLL. É muito louco. Eu nem digo que ela é normal. Foi 200 bilhões de reais só de tributo. Ela é a maior pagadora de tributos do Brasil. Do Brasil. Então, muito louco pensar que é o que você falou aí, né? Não, estão reclamando que está dando lucro. É uma empresa, gente. É o que se espera dela. Se ela não desse lucro, então joga fora, né? Não funciona para nada. E pior, além de ela dar lucro, o principal beneficiado é o próprio governo. Porque ela recebe via dividendos, né? Que é a participação do lucro, e via tributo. As pessoas deveriam torcer para ela dar cada vez mais lucro, porque a arrecadação do governo aumentaria. O governo ganha de 3 formas: valorização da ação, lucro das ações e os impostos. Exato. Que aí ele vai pegar e vai investir para a gente ter educação de qualidade, Esse saúde, que é o problema. segurança. Então, que esse retorno a gente não vê. Inclusive, se tivesse que reclamar de alguma coisa, seria, então, das partes dos que tributos. o retorno não está vindo. Então, o que acontece? Esse dinheiro todo que a Petrobras pagou 30 bilhões de dividendos, né? Mais ou menos, e ainda vai ter o dividendo extra agora de maio, que ainda não entrou nessa conta. Quase um pouquinho 5 mais. vai pro fundão. Entendeu? É isso. Mas, por favor, continue. Mas é importante lembrar que esse dinheiro ele vai para o caixa da União e aí o governo vai decidir a destinação. A gente estava vendo, né, Gui? O gasto com educação ano passado foi de cerca de 90 bilhões de reais e de saúde 160 bilhões. Ou seja, esse dinheiro da Petrobras que foi retornado à sociedade de alguma forma pagaria o gasto de educação e saúde, por exemplo, tá? Assim, somando só os impostos isso, mais só o lucro. isso. Exato. Paga ainda sobra no final das contas. Um pouquinho, sim. Mas o ponto é esse. Ou a gente vai pagar a gasolina mais cara, ou o pessoal vai fazer com que a empresa ela trabalhe com preços mais baixos. Isso pode quebrar a empresa, no final o governo resgata com o dinheiro dos nossos impostos. Ou o governo dá um subsídio e no final o dinheiro dos nossos impostos, que a gente paga também esperando ter educação, saúde, previdência, sendo utilizado para subsidiar o preço da gasolina. Perfeito. Então, não tem como essa conta não sobrar para a gente no final. Como está sobrando para o mundo inteiro. Mas ficamos nessa discussão. E aí, por exemplo, se a Petrobras tivesse sido privatizada, a dinâmica poderia ter sido diferente? Como é que funciona, na opinião de vocês? Não. Não? Não. A Então Petrobras... você é contra a privatização, ali? Não, eu sou a favor, mas no caso, se Bota fosse... um corte com a bandeira socialista, por favor. Você é cancelada Na China, agora. já é comunista, Aline. É a sua última participação aqui. Nunca mais. Ou não, né? Quem sabe? Mas, até esqueci o que eu estava falando. Se privatizar, ia resolver. Se privatizar, não ia mudar a política de preços, porque um dono privado ele vai praticar a mesma coisa, ele vai continuar praticando o preço internacional, o dólar, etc. Então, essa dinâmica não ia ser alterada. E talvez trouxesse até ganhos para a empresa, e aí quem é acionista, né, ganha em ganhos de agilidade de decisão, sinergias de processos, enfim, ganhos de agilidade. A empresa se tornaria uma empresa talvez até melhor se fosse privatizada. Mas isso não está nem na pauta, né? Exato. Não está nem perto de ser discutido, nem Agora, nada do gênero. o que acho que a gente pode ressaltar é que, se isso acontecesse, se o governo de fato privatizasse a Petrobras, a gente ia ter menos manobras, digamos assim, do ponto de vista tributário. Vou reduzir o imposto aqui para tentar beneficiar. Não. O governo ia falar, cara, o preço está
sendo praticado por uma empresa privada. Eu não né? posso interferir. Eu vou ficar né? toda hora tendo que amenizar o impacto para manter a demanda para aquele produto dele? Não. Então, eu não vou manter o imposto lá e deixar estático. Então, do ponto de vista de arrecadação, perspectiva fiscal, poderia ser também positivo. Além de você ter uma receita com a privatização, você teria menos estímulo do governo para ficar reduzindo o imposto sempre que a gasolina aumentasse. Porque, você está querendo manter a demanda pelo produto de uma empresa privada? Né? Então, acho que isso a gente ganharia bastante do ponto de vista governamental, né? Como um governo, como um país. Né? Exato.